Oiê pessoal, aqui quem fala é a Leilane, mentora e coordenadora do MAPA e perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o jeito errado e o jeito certo de estudar as matérias de direito, matérias jurídicas, para o concurso de perito criminal. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, e se você está inscrito também, deixa o seu like, que é uma maneira de a gente saber que vocês estão gostando do conteúdo e continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para o canal. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o como não estudar para o concurso de perito criminal. Quando você vai lá e pega o material do seu cursinho, uma videoaula, um PDF, ele vai vir com todo esse combo aqui da matéria jurídica. Vai vir com a lei seca, que é a parte da legislação ali, aqueles artigos, os incisos. Então é o código, né, propriamente dito. Vai vir com a questão da aplicação. Então, para cada artigo ali, para cada crime, por exemplo, do direito penal, eles vão mostrar, né, dar exemplos de como que aquilo se aplica à realidade. Dentro desse material do cursinho vai ter também doutrina, que é o estudo, né, dos pesquisadores, dos doutores, ali nas matérias de direito, então classificações do crime, coisas que não estão na lei, né, mas que os estudiosos ali do mundo jurídico chegaram a conclusões, a classificações e assim por diante. Nosso material de direito vai ter também as súmulas. As súmulas são entendimentos dos tribunais. Então temos, por exemplo, as súmulas consolidadas, que são bastante importantes para o concurso de perito. E temos também o restante da jurisprudência, então entendimentos de tribunais, de turmas, etc. Toda aquela questão lá dos Supremo Tribunal, dos tribunais regionais e assim por diante. Só que tem uma questão aqui que quase ninguém conta. Esse material aqui que o cursinho reuniu para você, muito provavelmente ele é reaproveitado de outras áreas, de outros cursos. Então eles pegam ali o mesmo conteúdo teórico, mudam a capa, falam, esse aqui é para o concurso de perito, esse aqui é para delegado, esse aqui é para gente, etc. Porém, o conteúdo continua o mesmo. E é claro, né, eles pecam pelo excesso, colocam sempre o máximo possível de conteúdo. Porém, não é tudo isso daqui que cai no concurso de perito criminal. E aí você abre ali um PDF de 100 páginas, primeira parte, né, do conteúdo, ainda tem segunda e terceira, mas primeira parte já tem 100 páginas, com um monte de informação. E aí você abre aquele PDF e começa a estudar. E aí vai detalhe por detalhe. Será que eu preciso saber disso? Será que eu preciso saber aquilo? E lei seca, e aplicação, e exemplo, e jurisprudência, e um monte de jurisprudência, né? O tribunal tal entende isso, mas o outro tribunal entende aquilo. O doutrinador fala isso, mas a outra doutrina fala aquilo. Aquele monte de discordância e muita informação. E eu sei que é assim, né, porque eu já estudei para concursos, estudo até hoje, né, por conta da mentoria, e eu sei como é desesperador você abrir um PDF desses, que é a primeira parte de 17, e já ter ali 100 páginas para estudar e você nem sabe o que é importante daquele conteúdo. E o normal que vocês fazem, né, geralmente, é abrir aquilo ali, se deparar com tudo isso daqui de uma vez e começar a estudar ali página por página. E esse não é o jeito correto de estudar. Qual seria, então, o jeito correto de estudar os conteúdos de direito para perito criminal, pelo menos o jeito menos traumático, né? Seria estudar em camadas. Então, não estudar tudo aquilo ali de uma vez só, mas ir desbravando o conteúdo aos poucos. E esse aos poucos seria com base no que mais cai para os concursos de perito criminal. Então, quais seriam essas camadas? Primeira coisa que a gente tem que aprender é a lei seca. Então, aquilo ali que está no Código Penal, aquilo que está na lei determinada, na lei de crimes hediondos, no Código Processual Penal. Então, tudo que está na lei seca é o mais importante para o concurso de perito criminal. Depois, a segunda camada aí do nosso estudo deveria ser a questão da aplicação. Então, ok, eu entendi aqui que o dispositivo diz tal coisa, mas como que isso se aplica na realidade? E muitas vezes só lendo ali o dispositivo da lei, o código, você não consegue visualizar isso. E a aplicação, em casos hipotéticos, ela é muito cobrada em concursos de perito criminal. Então, eles trazem ali um casinho e você tem que aplicar a legislação ou assinalar ali o que está de acordo com a legislação. Então, a aplicação é a nossa segunda camada. Depois, a gente passa a prestar um pouquinho mais de atenção na doutrina. Então, a doutrina, aqueles entendimentos, né, dos estudiosos, é uma coisa que não está escrita ali na lei, mas entende-se majoratoriamente que significa aquilo ali, né, para a matéria de direito. E várias bancas
tem também um histórico de cobrança de doutrina. Alguns tópicos, até alguns temas do direito, né, de forma geral, vai ter pouquíssima lei seca ou nenhuma lei correspondente, mas vai ter muita doutrina. Nesse caso, é claro que essas primeiras camadas aqui, a lei seca, às vezes até a aplicação, elas ficam em segundo plano e a gente começa direto na doutrina. Mas a maior parte dos temas vai ter bastante lei seca e vai ser a lei seca o ponto mais cobrado em provas. Então, lei seca, aplicação, depois entro na doutrina. Então, por exemplo, direito penal, eu começo a olhar ali a classificação dos crimes. O que é o crime tal? Ele é formal ou é material? Ele admite a modalidade culposa ou não admite? Então, a doutrina entra aqui nessa terceira camada. Depois, a gente olha com mais cuidado para as súmulas, que são aqueles entendimentos dos tribunais. Aqui também vai ter uma divisão, né? Você começa ali pelas súmulas consolidadas, que são aquelas que têm basicamente força de lei, e depois você entra na jurisprudência, porque a súmula também é uma jurisprudência, mas depois você entra na jurisprudência dos tribunais em si. Então vai ter ali alguns entendimentos regionais, vai ter entendimento do Tribunal do Supremo Federal, do STJ, do STF e assim por diante. Vão ter vários entendimentos recentes de, às vezes, sei lá, um TJ ali estadual. Isso também, às vezes, é cobrado em prova, dependendo do perfil da banca. Quem já fez prova do SEBRASP, de perito criminal, sabe que isso aqui pode ser cobrado, esses entendimentos mais recentes. Mas não adianta querer entrar aqui se você não sabe o básico ainda, que é a lei seca. E querer saber tudo isso daqui de uma vez só, você vai ficar empacado ali naquele tópico e não vai conseguir seguir em frente. Então, o ideal seria estudar aqui por essas camadas, em vez de querer abordar e estudar na mesma profundidade todo aquele material do cursinho. Como que eu faço isso, então? Como é que eu começo estudando a lei seca, e depois a aplicação, e depois esses outros parâmetros aqui? Bom, primeira coisa é a gente pensar nos códigos, né? Então, pega ali o Código Penal, o Código de Processo Penal, a lei que você está estudando e dá uma lida antes de pegar ali o PDF ou a videoaula do cursinho. Isso já vai te fazer focar logo na lei seca antes de começar a estudar e focar no que é mais importante. Então, muitas vezes não vai ser suficiente estudar só pela lei seca, mas começando por ela, fazendo aqui esse filtro inicial, você já garante que vai prestar mais atenção nela quando finalmente pegar o material do seu cursinho. Depois a gente pode começar a direcionar nossos estudos pelas questões. Então você pode até ler todo o seu material do cursinho, então vai ali e lê, né, toda a parte da jurisprudência, da doutrina, etc. Não tentando memorizar, mas apenas compreendendo. E a hora que você entra nas questões, você faz um filtro visual, tá? Porque normalmente não tem como a gente, sei lá, colocar alguns parâmetros ali e eles listarem as questões por ordem de dificuldade. Independente da plataforma, esse recurso até hoje não foi criado ainda. Então, muitas vezes, esse recurso é visual. E o que a gente faz? A gente entra ali nas plataformas de questões ou busca as provas anteriores do concurso de perito criminal e começa a filtrar visualmente. Então, vai ali, dá uma olhada no enunciado, nas alternativas e vê se aquilo ali é lei seca, se é aplicação, se está entrando na doutrina, se cobra jurisprudência e pula as questões que estão ali no centro do círculo, né? Então, se tem questão de jurisprudência, de súmula, de doutrina, pula. Faz primeiro as de lei seca, as questões de aplicação, antes de entrar nessas outras questões. E aí, ao longo das revisões, né, você vai aumentando o nível. Então, começa na lei seca, depois busca ali uns casinhos para aplicação e, por fim, doutrina, súmulas e jurisprudência mais recente. Então, você vai fazendo esse filtro visual nas questões. Aqui, para quem estudou, por exemplo, crimes contra o patrimônio, se der uma olhadinha rápida nessa questão, já vai ver que está falando ou de qualificadora ou de majorantes ali, subtrair o dinheiro. Então, ou é furto ou é roubo. Então, só de dar essa olhadinha rápida, a gente já identifica que é uma questão, basicamente, de lei seca, né? Pelo menos a primeiro momento. Então, essa questão aqui, você vai fazer logo. Não vai pular essa questão, que provavelmente ela é de lei seca ou de aplicação, então aquelas primeiras camadas ali. E aí, ao longo das revisões, ao longo das semanas, então a gente tem que se permitir ir avançando essas camadas aqui aos poucos e não achar que vai aprender tudo de uma vez, até porque nem é necessário para a maioria das bancas, mas ao longo das revisões a gente vai avançando nesses conteúdos aqui, nessas questões e aumentando cada vez mais o nível,
até chegar num ponto de, por exemplo, pegar questões mais recentes da sua banca e avaliar ali quais jurisprudências que estão sendo cobradas, quais entendimentos mais recentes. E o pessoal da mentoria tem uma facilidade, né? Que dentro da mentoria, para cada tópico de estudo no cronograma, o aluno tem acesso a um guia de estudos que a gente já indica, já mastiga ali o que é que realmente cai em prova, e isso também serve como um filtro na hora de estudar as matérias. Então, o aluno da mentoria entra no guia de cobrança, por onde começar, a gente dá indicações ali de como estudar, para já fazer esse filtro e estudar por camadas, focando ali, por exemplo, diferenciar extorsão mediante sequestro e extorsão indireta. Então, o aluno já vai entrar nisso ali, essa diferenciação, quando ele pegar o material do cursinho. Então, o aluno da mentoria tem essa facilidade, mas focando na lei seca primeiro e fazendo um filtro visual das questões, vocês já conseguem ali seguir aqui essa cebola, né, que é o que a gente chama na mentoria, descascar as camadas da cebola, em vez de querer estudar tudo de uma vez. Se você for fazer isso daqui, como eu já fiz, né, corre o risco de você não conseguir estudar tudo até a data da prova, estudar muito além do necessário. Então isso aconteceu comigo também. Eu peguei aqui cada um desses pedacinhos e estudei pra caramba em todos os tópicos. E aí cheguei na prova e falei, poxa, não precisava ter estudado tanto assim. Se eu tivesse ficado, por exemplo, só aqui na lei seca e na aplicação, às vezes já teria gabaritado a prova. Então, dependendo da prova do concurso de perito, que normalmente fica aqui na lei seca e na aplicação, já dá para ter um bom aproveitamento só de ficar nessas duas camadas. Algumas bancas, algumas provas vão exigir aqui o aprofundamento, e aí sim, ao longo do tempo, você vai investindo mais nessas outras camadas. Se não, fica aqui lei seca, a aplicação, que normalmente é suficiente para acertar boa parte das questões do concurso de perito criminal, e o seu material de cursinho, saiba que ele vai estar assim, tudo misturado. Mas, se você fizer esse filtro inicial, saber o que é que você vai procurar, que vai começar pela lei seca, se você é aluno nosso, você já entrou aqui também com esse direcionamento, você vai ter um aproveitamento muito maior nos seus estudos, porque não vai ficar tentando decorar tudo que está ali, mas já vai focado ali no que realmente cai em prova e que é mais importante em um primeiro momento. Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa estratégia do estudo em camadas, que apliquem e deixem aqui o like se gostaram do vídeo e nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, até mais, pessoal. Até os próximos vídeos.